Bem, nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento. O texto que vamos ler está no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos. E aí eu quero fazer um combinado com os irmãos a partir de hoje. Isso eu não combinei ainda não, mas hoje eu vou combinar com vocês. Sempre que a gente for ler Evangelho, a gente fica em pé, aqueles que puderem, tá certo? Sempre que o pregador, seja eu, seja qualquer outro irmão que aqui estiver, fala assim, vamos ler o Evangelho, João, Mateus, Marcos ou Lucas, a gente fica em pé, porque faz parte da liturgia reformada, os evangelhos, por ser os evangelhos de Jesus, a gente fica em pé para a leitura. Então, se você puder, mais uma vezinha, até a leitura, vamos ler Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, tá certo? Vai estar ali também na transparência ali, que agora não é mais transparência, agora é data show, né? Antigamente, na minha época, era transparência, você lembra disso? Ficava lá passando folhinha, né? Não é da época de vocês não, né? Pois é. Vamos ler a palavra? Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus, tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando juntos para o mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Amém. Você pode assentar-se, que o Senhor aplique essa palavra ao meu e ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Nós, meus amados irmãos e irmãs, muitas vezes ficamos pensando no que é importante para nós. E eu quero fazer essa primeira pergunta a você nesta noite. O que é importante para você? Muitas vezes aquilo que você considera importante, talvez para aquele que é seu irmão, sua irmã, para um familiar seu, talvez não tenha aquele valor extremo que você dê àquela situação, ou àquela coisa, ou àquele objeto, ou até mesmo àquela pessoa. Mas o que é importante para nós? Muitas vezes achamos algo importante sem nem ao menos saber se é realmente importante, ou sem saber o porquê. Eu acho que isso é importante. Aquela fulano lá deu uma palavra, eu acho que é importante. Mas por que é importante? Ao ouvir uma reportagem, acho que é importante saber isso. Mas por que é importante? Algumas coisas nós achamos até importantes, mas nem sabemos às vezes a razão, ou não paramos para pesquisar o sentido, o valor daquilo para cada um de nós. E aí cabe a gente pensar o quão importante é o reino de Deus para nós. O quão importante é o reino de Deus para você.
Já parou para pensar nisso? No valor do reino de Deus para você? Reino este que Deus, através do próprio seu Filho Jesus, nos falou assim: olha, eu tenho que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, se eu tenho que priorizar o reino de Deus e a sua justiça, é sinal de que este reino precisa ter valor para mim. O quão importante é Cristo para você? Para muitos, ele foi apenas um homem, não é verdade? Para muitos, para outros, ele foi o filho do carpinteiro apenas. Quando Jesus interrogou Pedro e alguns outros apóstolos sobre quem dizia o povo ser ele, então eles disseram: olha, uns dizem que o Senhor é o Cristo, o outro diz que o Senhor é Elias, outro diz que o Senhor é um homem apenas. E muitas pessoas não dão o devido valor ou a devida importância a Cristo e ao reino de Jesus que um dia foi instaurado. Alguns consideram Jesus apenas um profeta ou mais um profeta, assim como foi para muitos Maomé, Confúcio, Buda e outros destes. Para muitas pessoas, Jesus é apenas mais um. E a Bíblia diz que, será que poderia vir algo bom lá de Jerusalém? Será que realmente Jesus é o Filho de Deus ou é apenas o filho do José? Aquele José, o carpinteiro de Nazaré. Meus irmãos e irmãs, é preciso que nós pensemos nesta noite, para nós, quem é Jesus? Para nós, qual é o valor de Cristo para a nossa vida? Qual o valor do sacrifício dele na cruz do Calvário? Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, não paramos para pensar na devida importância que eu e você precisamos dar justamente à pessoa bendita de Jesus. Pois bem, os evangelhos, os 4 evangelhos do Novo Testamento, iniciam aí o Novo Testamento. Esses 4 evangelhos foram escritos justamente para nos ensinar acerca de Jesus. São 4 livros que tratam de uma biografia de Jesus, escrita não por Jesus, mas escrita por pessoas que conviveram, ou que pelo menos fizeram uma acurada investigação, no caso de Lucas, que não conviveu diretamente. Mas diz o texto de Lucas que ele fez uma acurada investigação para saber, porque Lucas era médico e também historiador. Então fez uma acurada investigação. Então esses evangelhos apresentam Jesus para nós de algumas formas, trazendo biografias de Jesus muito importantes para que eu e você conheçamos quem é Jesus. O evangelho de Mateus apresenta Jesus como um homem perfeito, como aquele que veio para justamente tirar o pecado do mundo, o homem perfeito, aquele que de fato tem todo o poder e autoridade e que não cometeu pecados, pois nele não havia pecado algum. Então Mateus vai falar da humanidade perfeita de Jesus, um Jesus que vem como homem, mas que como homem nos deu o exemplo que é possível ser humano e não pecar. Mas você vai para Lucas, mostra que Lucas apresenta Jesus como, de fato, aquele que é o Filho do homem. O Filho do homem, isto é, o Filho de Deus. Aí vamos para João, você vai observar que João apresenta Jesus como aquele em quem devemos crer, como Salvador. Mas e Marcos? Marcos, então, nos apresenta Jesus como Rei, como Senhor. Marcos apresenta Jesus como rei e não está preocupado em apresentar as obras de Jesus, todas as obras, os seus pormenores. Se você observou e você tem o costume de ler os evangelhos, vai ver que Marcos, ele dá alguns saltos importantes, cronologicamente falando, na história. Se você observar, ele fala de João Batista dando testemunho, aí nos versículos 7 e 8, depois ele já pula para o batismo de Jesus, depois ele já vai para a tentação de Jesus, e depois ele já vai para a prisão de João Batista, que tem um tempo considerável entre uma coisa e outra, porque na verdade Marcos não está preocupado em narrar fatos, os pormenores dos fatos, mas sim de apresentar o Rei dos Reis, de apresentar aquele que veio para reinar, para instaurar o seu reino aqui na terra.
e o reino de Deus foi instaurado. Então, Marcos, apesar de estar aí, não é, como um segundo livro na sua Bíblia, foi o primeiro livro a ser escrito dos evangelhos. O primeiro, na ordem cronológica, a ser escrito até mesmo antes de Mateus. Porque, na verdade, a ordem que está na Bíblia não é a ordem a qual eles foram escritos. Mas Marcos foi o primeiro a desejar registrar justamente esse senhorio de Jesus na vida da sua igreja, que Jesus havia vindo para estar como Senhor da sua igreja. Então Marcos é um evangelho dinâmico, com a intenção de mostrar então o que Jesus fez, sem tecer detalhes, mas mostrando que Ele é de fato o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E o que é mais importante, que nos chama a atenção no evangelho de Marcos, é que Marcos pode ser resumido uma ideia central, que é seguir Jesus. Seguir Jesus. Meu irmão e minha irmã, eu quero pensar com você nesta noite, diante de tudo isso, no nosso chamado em Cristo. Eu e você recebemos um chamado em Cristo, você sabia? Cada um de nós recebeu um chamado. Esse chamado nós chamamos de vocação eficaz. É aquele chamado do Espírito Santo no nosso coração, nos fazendo compreender as verdades reveladas na Escritura e nos fazendo entender que nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o meu espírito, me garantindo que eu sou filho de Deus. Você tem certeza que você é filho ou filha de Deus? Será que você já teve esta convicção no seu coração? Bem, precisamos pensar no nosso chamado em Cristo Jesus. Como foi esse chamado? O que é esse chamado? A primeira coisa que queremos considerar desse chamado é que esse chamado é feito por Jesus, que é o Rei. Observe, meus irmãos, que nos textos de 2 até o 7, você vai ver aí, diz assim: conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face um mensageiro, o qual preparará o teu caminho. É interessante que lá no Antigo Testamento, e até mesmo no Novo Testamento, no Império Romano principalmente, acontecia muito isso. Quando o rei ia visitar alguma cidade um pouco mais distante, naquela época, né, não havia o asfalto, né, as cidades não eram como nós conhecemos hoje, então eram viagens longas e as estradas, por conta das intempéries do próprio clima e tempo, elas ficavam deterioradas muito facilmente. Mas Jesus entende isso agora e ele vai e envia João para ser o seu precursor. Naquela época, então, os reis faziam isso, enviava o arauto e enviava uma equipe para preparar o caminho, porque o rei não ia passar com a sua carruagem, não é, num lugar todo esburacado. Então, já que o rei iria visitar Campos dos Goytacazes, mandava então aplanar os caminhos, para que pudesse então tudo correr de acordo e a carruagem do rei pudesse passar tranquilamente, sem ficar ali preocupado com os buracos. Então isso acontecia, e o arauto ou o mensageiro que acabamos de ler, era aquele que ia também adiante, avisando para o povo: ó, o rei está vindo, olha, o rei está visitando, olha, se prepare para receber o rei, porque todos tinham que estar lá, né, preparados para receber quando o rei passasse com a sua comitiva. Bem, não é muito diferente nos dias de hoje, quando se sabe, por exemplo, que o prefeito vai a algum lugar, que o governador vem a algum lugar, o presidente, né, Bolsonaro teve há pouco tempo aqui na cidade, e foi um alvoroço tremendo, né, eu estive lá no aeroporto, falando com ele, né, pelo menos cumprimentando, falando não deu para falar muito não, né, mas cumprimentando, mas a dificuldade que é estar diante dessas pessoas, não era diferente nos tempos de Jesus. Para que estivesse diante do rei, precisava passar por várias pessoas antes. E o que me chama a atenção, meus irmãos e irmãs, é que agora Jesus é conclamado rei, e igualmente acontecia com os reis do Império Romano, que ia alguém preparando o caminho, também Deus enviou João Batista para preparar o caminho. Observe, versículo 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, isto é, endireitai os seus caminhos. É claro que João Batista não tinha um trator, não tinha uma reta escavadeira para ir ajeitando rua, não era isso que está falando o texto.
Mas João Batista estava lá agora para poder já pregar, para que o Espírito Santo já começasse a falar naqueles corações, para que Deus já pudesse estar agindo, isto é, aplanando os caminhos, para quando Jesus estivesse ali, ele pudesse então falar dele, e as pessoas crerem que aquele era o Messias prometido lá dos profetas no passado. Meus irmãos, é interessante, porque a imagem do arauto aqui ela é muito clara, e João Batista iria para preparar então o caminho para Jesus, para que esse caminho, isto é, para que o coração daquelas pessoas pudessem já estar sensíveis àquilo que Jesus iria fazer, não um caminho físico, não uma estrada, mas o coração daquele povo, era preciso um preparo do coração, e João Batista é enviado por Jesus para fazer isso. Agora observe, meus irmãos, que se um romano, ele lesse esse texto, logo ele iria dizer assim, olha, está vindo um rei, porque o texto fala do que iria acontecer, alguém para preparar o caminho, um mensageiro para preparar o caminho, alguém para endireitar as veredas, as estradas. Então um romano que lesse esse texto, iria logo falar assim, olha, está vindo a comitiva do rei. Talvez não soubesse quem era Jesus, mas saberia, por analogia, que se aquilo estava acontecendo naquela cidade, é porque um rei estaria vindo com a sua comitiva. Mas se um judeu fosse ler esse texto, e a interpretação era bem diferente. Por quê? Porque um judeu diria assim, está vindo o rei divino, está vindo o Messias prometido. Por quê? Porque o romano não conhecia Jesus, e nem tampouco a história do povo hebreu, mas o judeu não, o judeu conhecia as leis, conhecia os profetas, então o judeu saberia que estava vindo, de acordo com esta narrativa, o Messias, o rei, mas não o rei conforme o povo ficou esperando. Lembra que o povo ficou esperando um rei que viesse para libertá-los, um rei que viesse com o seu exército e pudesse então pôr fim à escravidão naquele tempo. E aí Jesus, quando chega em Jerusalém, ele chega com que exército? Um jumentinho e 12 pessoas que ele havia escolhido. É claro que uma multidão acompanhou, mas ele frustra certamente muitos corações. Ele frustrou muita gente naquela época, porque muitos esperavam alguém que viesse para fazer uma libertação física, da opressão do inimigo fisicamente, de uma escravidão física e política talvez, mas Jesus vem para libertar o povo dos pecados deles, é isso que diz as Escrituras, e ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, e aí as pessoas certamente ficaram frustradas. Diante do nosso chamado em Cristo, precisamos primeiro entender que Jesus é o nosso Rei, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que um dia foi prometido lá no passado, no Antigo Testamento, através dos profetas, aquele que estava lá no Éden, quando junto com Deus e o Espírito Santo, com Deus Pai e o Espírito Santo disseram, olha, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse mesmo Jesus agora tem atuado na nossa vida através do Espírito, nos fazendo compreender todas as coisas. Então Jesus vem como rei, e Ele quer hoje ser o seu rei. Não um rei como um presidente, um rei político, não um rei como tantos outros no passado, ou como alguns países que ainda têm reis, ainda que seja meramente um fantoche. Mas o fato, irmãos e irmãs, é que nós precisamos reconhecer o nosso rei. Será que você já reconheceu esse chamado desse rei no seu coração? Já reconhecemos esse chamado na nossa vida e entendemos que de fato ele é o nosso rei? Mas há uma segunda coisa para a gente pensar nesse texto, e está dos versos 8 ao 15. E aqui eu quero mostrar para vocês que Jesus veio para trazer um novo começo, um novo tempo. Um novo tempo vai ser instaurado e foi instaurado em Jesus. Agora o Senhor vem e Ele diz, olha, o reino de Deus está próximo. João Batista diz, arrependei-vos, porque é chegado o fim. É preciso pensar, meus irmãos e irmãs, como está o nosso coração diante do Senhor. Às vezes nós falamos assim, fulano não tem jeito,
Talvez você já tenha se pego falando dessa forma, né? Ah, fulano não tem jeito não. Ah, aquele lá nem Deus quer. Ah, não, esse país não tem jeito. Ah, esse governo não tem jeito. Quantas vezes nós ou ouvimos isso, ou até mesmo nos pegamos falando ou pensando estas coisas. Ah, irmãos e irmãs, é preciso pensarmos que tudo tem jeito. Às vezes a gente tem um ditado popular que diz, né? Só não tem jeito para a morte. Já ouviu esse ditado? O pessoal fala assim, para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Até para a morte tem jeito. Amém? Porque Jesus é a vida. Porque Jesus pode até ressuscitar se Ele quiser, mas nós temos jeito para a morte, porque para nós a morte é estar com Cristo. Então aquele que passa pela morte vai para a vida e vida eterna. Que maravilha! Então até para a morte tem jeito. Mas é preciso que nós pensemos que Jesus, Ele veio provar, Ele veio dar início a esse jeito, a um novo começo. Se para muitos, meu filho não tem mais jeito, minha filha já tentei de tudo, naquele trabalho lá naquela empresa, vou ter que sair do emprego porque não tem jeito. Sabe, tudo tem jeito, porque Jesus veio para dar um novo começo. Observe, meus irmãos, que Ele foi batizado. O batismo aqui não é para perdão de pecados, aliás, batismo não salva e nem perdoa o pecado de ninguém, não é verdade? Nós sabemos que o perdão está em Cristo Jesus, que deu a vida dele na cruz do Calvário, sangue derramado. Mas o batismo é sim um sinal visível de uma graça que é invisível, a graça da salvação. Mas Jesus, quando Ele é batizado, se você observar, e eu quero fazer essa comparação com você, no versículo 5, diz assim, olha, saíam a ter com Ele toda a província da Judéia. Gente, não era pouca gente não, hein? E todos os habitantes de Jerusalém, então era muita gente. E, confessando os seus pecados, eles eram batizados. Agora, se você ler o versículo 9, 10 e 11, você não vai encontrar que Jesus confessou pecado e foi batizado. Por que que não? Porque Jesus não teve pecado algum, mas Ele foi batizado, e foi batizado para que pudesse então se identificar conosco, para dar exemplo para nós como homem, da necessidade de fazermos isso, para fazermos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então Jesus, Ele dá o exemplo e é batizado, não para que Ele pudesse ser salvo, ou para que Ele tivesse pecados a serem lavados, conforme em muitos lugares por aí se prega, que o batismo é o perdão dos pecados, ou que o batismo, quando você sai das águas, ou quando você recebe as águas, você foi transformado, você foi regenerado. O batismo não tem o poder de regenerar ninguém, seja com água na cabeça, seja mergulhando, sabe, por imersão. Batismo não tem essa capacidade de regenerar ninguém. A única coisa que pode regenerar a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração, foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Diz a palavra que esse sacrifício é suficiente para até hoje, e também daqui para frente, estar nos purificando de toda a nossa iniquidade. Mas Jesus, Ele então é batizado, para que nós pudéssemos nos identificar com Ele, falar assim, olha, poxa, Jesus, que legal, Jesus foi batizado, para que Ele pudesse me mostrar que isso é importante. Não é algo irrelevante, não é algo que eu posso ficar sem. Mas se você observar as Escrituras, vai ver que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer está condenado. Observe que a condição para a condenação não é o batismo, a condição para a condenação é não crer. Por isso podemos afirmar que até mesmo a blasfêmia que se diz contra o Espírito Santo é a rejeição da ação do Espírito na sua vida. Quando nós rejeitamos, a única coisa que pode nos distanciar de Deus para sempre é nós rejeitarmos o Senhor. Meu irmão e minha irmã, não rejeite o Senhor. Jesus veio trazer um novo começo, para inaugurar o seu ministério.
inaugurar o seu ministério terreno. Observe-se aqui, meu irmão e minha irmã, a atuação da Trindade no ministério terreno de Jesus, ao ser Jesus batizado. Olhe comigo aí o versículo 9. Naqueles dias, veio de Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, olha só, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Olha só, meus amados irmãos, é a voz de Deus, Deus Pai presente, dizendo: esse é meu Filho amado. É o Espírito Santo descendo em forma de pomba, e é Jesus sendo batizado, sendo o agente desse episódio maravilhoso. Então está aí representada toda a Trindade naquele momento. O Deus Todo-Poderoso agindo para que nós tivéssemos o exemplo, para que esse reino do Senhor fosse instaurado. E isto é sinal de uma nova realidade. Qual tem sido a sua nova realidade, meu irmão, minha irmã? Quando você creu em Jesus, depois que você nasceu de novo, como tem sido a sua vida? Será que você tem realmente encarado esse ministério que Deus tem te dado com seriedade? Será que você tem encarado essa transformação, essa metamorfose que um dia Deus realizou na sua vida? Isso querendo crer que cada um de nós um dia já foi transformado. Ou se talvez alguém que está aqui nesta noite ainda não passou por essa transformação, isto é, não nasceu de novo, dá tempo ainda de nós confessarmos os nossos pecados e pedir ao Senhor para nos transformar, para nos redimir. Jesus veio realizar um novo começo, realizar a obra de restauração prometida desde o pecado original lá de Adão. Se você ler lá em Gênesis 3,15, vai ver que o Senhor lá diz assim, olha, que Ele vai pisar a cabeça da serpente. Já estava falando de Jesus lá no Éden, sabe, falando de Jesus. A Bíblia toda aponta para o Jesus que um dia iria fazer e causar e promover um recomeço, um novo tempo. Meu irmão e minha irmã, nós já vivemos esse novo tempo. Vivemos esta paz que excede a todo entendimento. Jesus deixou essa paz para nós. Ele disse isso, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo, porque o mundo não tem paz. Vocês estão vendo aí guerras, querem promover paz através do medo, através da força, da violência. Paz verdadeira, só aquela que é produzida por Jesus, dentro do nosso coração, através do Espírito, nos dando então uma paz interior. Ah, meus irmãos e irmãs, você vai observar nos versos 14 e 15 que nós lemos, que Jesus inaugura então esse novo tempo. O reino de Deus está próximo. Observe o versículo 15: o tempo está cumprido, acabou. Agora você precisa crer, porque agora quem não crê está condenado. Agora você precisa tomar uma decisão. E é interessante quando nós falamos de evangelismo, porque evangelizar é justamente falar do amor de Deus, falar de Cristo Jesus, fazer Jesus conhecido para as pessoas, de tal maneira que a pessoa seja levada a ter que tomar uma decisão, aceitando ou recusando. Mas cada um de nós precisamos diante do Senhor tomar uma decisão na nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, observe o nosso chamado em Cristo. Primeiro precisamos reconhecer que Ele é o nosso Rei, o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Né? O salmista fala assim: o Senhor dos exércitos, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Jesus é a personificação desse Rei da Glória, e Ele veio para ser Rei, veio trazer um novo começo, mas também Jesus nos fez participantes desse projeto maravilhoso dele. Jesus nos fez participantes desse projeto. Os versículos 16 até o 20, você vai ver Jesus convocando 4 pessoas. É claro que depois ele convocou outros, né? O total foram 12. Mas ele começa aqui, Marcos narrando que ele convocou 4 pessoas,
E essas 4 pessoas, Pedro, André, Tiago, João, homens simples, homens muitas vezes rude, pescadores, não tinham uma cultura geral muito grande, certamente isso é a história que mostra, não a Bíblia, mas eram pescadores, viviam daquilo, os pais eram pescadores, então o que eles sabiam fazer era pescar. O que os filhos deles certamente iriam fazer se eles não tivessem acompanhado Jesus? Serem pescadores. Porque era assim naquela época, os filhos acompanhavam a profissão do pai. Jesus foi carpinteiro não à toa, porque José era carpinteiro. É claro que no tempo antes do seu ministério, era comum, os filhos acompanharem a profissão do pai, naquela época. Então Jesus nos fez participantes do seu projeto, e Ele faz isso através de um chamado. Jesus nos chamou, chamou a mim e chamou a você. E será, meu irmão e minha irmã, que você tem atendido a esse chamado? Quando eu estava na Jocum, era algo interessante que as pessoas brincavam no meio dos missionários e falavam para algumas pessoas que voltavam, às vezes as pessoas tinham um chamado e queria ir para algum lugar, talvez para o exterior, algum país fora, né? E aí a pessoa ia para lá, ficava um ano e voltava, frustrado. Aí os missionários diziam que ele tinha um psil missionário e não um chamado. Eu ouvi falar disso, era só um psiu missionário, um psiu. Não era um chamado, ei fulano, meu filho, vem cá, estou te chamando pelo nome, sabe? A gente brincava, fulano só teve um psiu, porque voltou tão rápido, não foi um chamado pelo nome, sabe? Mas nós, meus irmãos e irmãs, fomos chamados, e a Bíblia diz que fomos chamados com santa vocação. O que é a santa vocação? É essa vocação eficaz, isto é o chamado do Espírito Santo no nosso coração. Você se lembra ainda do dia em que Jesus chamou você? Você ainda se lembra do dia em que o Espírito Santo realmente converteu você? Quantos aqui se lembram dessa data? Quantos lembram? Levanta a mão assim. Lembra disso? Pois é, alguém já esqueceu, e não sei como é que foi. Tem uma coisa interessante, né? Quem nasce no lar evangélico e não se desvia em momento algum, alguém que tem essa qualidade? Quem nasceu em lar evangélico e sempre foi evangélico, a vida toda. Isso, vários irmãos. É difícil para nós, e eu me incluo, identificar esse momento da conversão. Não é mais difícil para aquele que nasceu no lar evangélico? Porque você está ali, você nunca saiu dali, você está vivendo na igreja, e vai na escola dominical, e tal, e cresce, e vai para a mocidade, e vai para a SAF ou para o PH, e a gente fica assim, mas Senhor, será mesmo, Senhor? Porque eu não lembro desse negócio. Mas todos nós, de maneira individual, um dia recebemos esse chamado. Todos nós somos chamados por essa vocação eficaz, ou santa vocação. É quando o Espírito Santo fala para você assim: agora, Robson, você não vai mais pela fé da sua mãe e do seu pai, não. Agora eu estou colocando fé salvadora no seu coração. Agora é você que vai crer. Porque para nós que fomos criados no evangélico, a gente vai seguindo os pais por algum tempo, né? Mas depois há aquele momento daquela transição. E sempre vai haver isso no nosso coração. Agora, para aqueles que vieram para Jesus já na idade da razão, já adultos, aí é fácil. Eu estava em tal lugar, em tal dia, em tal hora, o pregador era fulano. Não é assim que a gente lembra? Ele deu aquela palavra e foi aquele texto. Tem gente que lembra o texto, lembra o dia, lembra a hora. Memória boa, né? Mas por quê? Porque aquilo marcou, de certa forma, a sua história. Meu irmão, minha irmã, o que marcou a sua história? O mestre é quem chama. O mestre é quem chama e não o contrário. E nesta noite eu quero lembrar um episódio que aconteceu lá com Marta e Maria. Quando Jesus chegou lá em Betânia, alguém foi avisar para Maria, porque Marta já tinha ido atrás de Jesus. Marta era afoita, já tinha ido correndo lá o caminho. Quando ela soube que Jesus estava vindo, ela já partiu para lá e tal, e fez aquele escândalo todo que você já conhece. Mas Maria ficou lá, e aí Jesus mandou alguém lá chamá-la, para também vir ao seu encontro. E a pessoa foi lá e falou para ela assim: olha, o mestre chegou e te chama. O mestre chegou e te chama. Meu irmão, minha irmã, nesta noite eu queria que você pensasse nesta frase: o mestre, Jesus, hoje está aqui e te chama. E te chama. Chama para que você possa realmente entender que você é participante do seu projeto de salvação para aqueles que Ele escolheu.
Nós fazemos parte de um projeto maravilhoso de levar o Evangelho, de fazer discípulos de todas as nações. E se eu deixar de pregar, as pedras vão clamar. E tem um monte de pedra gritando por aí, gente. Tem um monte de pedra clamando por aí. Por quê? Porque muitas vezes a igreja, eu como igreja, tenho deixado de cumprir o meu papel evangelizador, o meu papel transformador. Pastor, mas é o seu papel transformar ou é o meu? Sim, como instrumentos do Espírito Santo, como instrumentos nas mãos de Deus, nós precisamos sim ser instrumentos de transformação para as pessoas. Ah, meus irmãos e irmãs, observe que esse chamado requer uma resposta imediata. Quando Jesus chamou, e eu quero ver isso com vocês, olha o versículo 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André. Primeiro eu quero lembrar a você que o mar da Galileia, na verdade, não era mar, não era água salgada, era um lago, um grande lago, chamado também de Lago de Genezaré. Esse lago, na região lá da Galileia, era um lago muito grande, mas de água doce, mas era chamado por todos de Mar da Galileia. E o historiador Flávio Joséfo, certa vez, falou sobre isso, que quando esse povo aí foi tomado por Roma, lá foi identificado mais de 200 embarcações grandes naquela região. Então, era um lugar de muita gente e de muitos barcos pesqueiros. E observe, Jesus estava caminhando junto ao mar da Galileia, isto é, caminhando na beira daquele lago. Pela quantidade de barcos e por ser um lugar de grande comércio aquela região, então certamente podia ser igual o mercado lá do Ver o Peixe, é Ver o Peixe que fala? Acho que é, né? Lá naquela região, não é isso? Ver o Peso, não é peixe não, né? Mas vem de peixe, né? Ver o Peso, isso mesmo, né? É lá, é Ceará aquilo lá? Não, não é Ceará, não, é Manaus? Não, não é Manaus também não, vou lembrar. Então, Belém, obrigado, Belém, isso. Aquele lugar, já viu na televisão? Fervilha de gente, cheio de gente. Imagina esse lugar aqui, era um mercado de peixe, porque os barcos chegavam e tinham que vender o peixe, tinham que distribuir o peixe, e Jesus caminhava junto ao mar ali, e ele viu duas pessoas. Jesus foi ali especificamente para chamar duas pessoas, aqueles dois primeiros, sabe? Aqueles dois primeiros, Simão e André. Poxa, mas no meio de tanta gente, por chamado lá o Juversino, sei lá, outro nome qualquer, mas ele foi para falar com aqueles dois. Olha, preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Aqueles dois faziam parte do projeto eterno de Deus para a salvação daquele que crê. E Jesus foi específico lá e chamou aqueles dois. E você viu o que eles fizeram? Observe o versículo de número 17. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. 18. Então eles deixaram imediatamente a rede. Ah, Senhor, não posso agora, estou ocupado, eu estou na faculdade, eu estou no projeto de pesquisa da universidade, eu estou fazendo pós-graduação, Senhor, eu estou com meu pai, com a minha mãe, que eu preciso cuidar, Senhor, irmãos, não tem esse negócio. O chamado do Senhor é específico e imediato. O Senhor nos chamou para uma missão, e esta missão ela é imediata, requer uma renúncia imediata. Jesus falou que aquele que não deixar pai, mãe, irmãos por amor de mim não é digno de mim. Está querendo dizer que Jesus mandou abandonar pai e mãe? Não mandou abandonar, mas mandou você priorizar o reino de Deus. Me mandou priorizar o reino de Deus. Observe, irmãos, que ele continua agora chamando mais gente. Olha só o que acontece. Pouco mais adiante, versículo 19, viu também Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando a rede, logo chamou. O que eles fizeram? Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. É decisão imediata. Jesus está te chamando hoje, meu irmão e minha irmã, para tomar uma decisão imediata. Não é para amanhã, não é para daqui a uma semana, é para tomar uma decisão imediata.
A única resposta que Jesus deseja de nós é uma entrega total. O que Jesus requer de mim e de você é uma renúncia, é uma entrega total. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Do jeito que está a minha vida, Senhor, não dá, mas o Senhor pode mudar. Senhor, eu não sei fazer, mas o Senhor pode me ensinar. O Senhor quer disposição do nosso coração. Meus irmãos, precisamos abrir mão do nosso próprio senhorio sobre nós mesmos. Nós muitas vezes queremos dominar e governar a nossa própria vida, mas Jesus falou que aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a vida por minha causa, esse a achará. Nós não podemos governar a nossa própria vida. Cristo quer ser o Senhor da nossa vida. Cristo quer ser o Senhor da nossa história. Nos fez participantes do seu projeto porque temos um chamado em Cristo. E neste chamado, eu e você precisamos reconhecer que Ele é o Rei, Ele é o Senhor, que Ele veio e instaurou o reino dEle nesse lugar, instaurou o reino dEle na terra, um reino que jamais será abalado, um reino que as portas do inferno não podem prevalecer contra Ele. É esse reino que Jesus veio instaurar, mas também esse Jesus nos fez então participantes desse projeto maravilhoso. Ah, meus irmãos, sabe qual é a finalidade desse projeto? A finalidade desse projeto é que o sigamos e de fato sejamos instrumentos de transformação. Deus quer que eu e você sejamos aqui em Campos dos Goitacazes, onde nós estivermos, que sejamos instrumentos de transformação. Tudo que a gente vai fazer tem algum tipo de instrumento para fazer. O médico tem vários instrumentos lá para trabalhar, senão não consegue trabalhar. Júlio lá no CPD lá precisa de instrumentos, computador bom, não é assim? O Rodrigo precisa de instrumentos, cada um de nós. E Deus quer também usar instrumentos na obra dele. E nós somos esses instrumentos. Deus tem nos chamado. Então andar com Jesus é o que nós precisamos para sermos pescadores de homens. Eu não sei pescar nada, nunca fui à pescaria. O dia que eu fui não deu certo. Não sei colocar isca no anzol. Você vê como é o grau do meu conhecimento de pescaria. Mas o fato é que o Senhor chamou-me e chamou você para sermos pescadores, mas não com um anzol, com uma vara, mas com esta palavra, esta é a nossa vara de pescar. Então esconda esta palavra dentro do seu coração, conheça este livro, busque o Senhor através desse livro, através da oração, e você vai ver que você vai aprender a pescar com esse livro. Você vai ver que você vai ser um instrumento de Deus para a salvação de outras pessoas. Meus irmãos e irmãs, eu não sei, todos que estão aqui, se têm recebido esse chamado, mas uma coisa eu sei, todos nós que cremos em Jesus, recebemos ao menos um chamado no nosso coração. A partir do dia que Jesus entrou no seu coração e te transformou, que você nasceu de novo, tem um chamado, ide para onde? Para casa? Não, ide por todo mundo e a toda, isso aí. Depois o outro evangelista vai dizer o quê? Ide, portanto, e fazei discípulos, de onde? De todas as nações, e eu quero te encorajar, meu irmão e minha irmã, a ser um pescador, uma pescadora, não para pescar no aquário de ninguém, porque tem gente que gosta de pescar no aquário do outro, simbolizando a questão de aquário e igreja, não, mas para nós trazermos vidas que ainda não conhecem Jesus, para os pés de Cristo. Talvez alguém que esteja aqui nesta noite ainda não conhece Jesus, como eu não conheço todos os nossos visitantes, mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que também Jesus quer fazer de você nova criatura, quer transformar o seu viver, quer mostrar a você que vale a pena você abrir mão de muita coisa, para seguir e servir a Jesus. O Senhor transforma a nossa vida por dentro e por fora,
faz de nós vasos novos. Nós um dia nascemos de novo, não do ventre da materna, do ventre da mãe, não, isso é impossível isso. Mas nós nascemos da água e do Espírito, isto é, nós somos nova criatura em Cristo. E se somos novas criaturas, ou novas criaturas, a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se você tem uma vida nova em Cristo, precisa entender que precisa pregar o Evangelho, que precisa falar do amor de Deus, que precisa ser um instrumento nas mãos de Deus. E um instrumento só serve se ele estiver realmente pronto para ser usado. Instrumento enferrujado, instrumento quebrado, não serve para ser usado, não é verdade? Temos que ser instrumentos que estejamos em condições de uso. E isso não tem idade, não tem gênero, né? Nada disso. Nós precisamos ser instrumentos de Deus. Então, meu amado irmão e irmã, que Deus nos faça assim, nos abençoe, a sermos de fato instrumentos nas mãos dEle, aonde nós estivermos, o que quer que estejamos fazendo. O apóstolo Paulo ensina: e tudo que fizerdes, seja em palavra, ou seja em ação, fazei tudo para a glória de Deus. Que a sua vida seja para a glória de Deus. Amém? Deus nos abençoe, em nome de Jesus, para viver desta forma.